Salve! Bom, você fez essa pergunta e nessa própria pergunta você fez outras perguntas, então eu irei responder uma a uma, mas primeiramente você pergunta qual que é o propósito do homem, né? Já que tudo é ilusão e o que existe sempre será este ciclo de chegar até Deus e depois esquecer de tudo. Qual que é a função do homem? Simples, cara. A grosso modo, falando diretamente, para você aprofundar, é bom que entre no nosso site, cristolucifer.com.br, e nos nossos canais. Eu deixei alguns links aqui que eu sempre uso, que você pode começar por aí, mas tem diversas formas de olhar, né, esse entendimento. Mas é simples. Qual que é o papel do homem? O papel do homem é ser um abrigo no qual Deus possa habitar, existir. Por quê? Porque tudo é essa infinita possibilidade. A existência existe, simples assim, não tem como evitar, entendeu? A gente pode hipotetizar sobre a não existência, o nada, mas vira hipótese, só serve de referência, perspectiva, né? Não é de fato, certo? Então, o que acontece? Sendo assim, nesse mundo de infinitas possibilidades, nada é nada, tudo é tudo, Deus está sozinho. Então, para ele não estar só, ele precisa ter perspectiva, referências, trocar informação, né? Para que exista a existência. Por que é existência? Tudo que não há o existir, o que há é a consciência em movimento. Então, para se mover, você tem que a luz mergulha nesse nada, faz nesses traçados de alfa, beta, celta, né? Ali forma esse tecido de 12 momentos, que seriam as 12 faces que Deus observa a realidade, né? Pegando todo esse escuro que existia ao redor quando ela se destacou, jogando para o meio. O nada escuro em relação à luz ainda existe, mas a gente não consegue perceber, a gente foge, né, que seria a morte, a gente come por isso, né, todos os reinos, a organização dos reinos no nosso camada. Outra coisa que eu queria falar, a gente passa pano falando, outros lugares falam de reinos e tal, fala, mas se você estudar como eu estudei, pegar e ler, mas no YouTube, pro povão mesmo, não tinha nada disso. Pega aí em 2016 mais ou menos, quando o mestre começou a atuar, e vem vendo nosso conteúdo, quem que fala dessas coisas, né, quem que usa o reino, porque o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino humano, o reino dévico, cria vira relevante diante da argumentação, explicando como explicamos, né? Construímos reinos, mas de outra forma não tem tanta relevância, por isso que eles não falam, entendeu? Pega no YouTube, pro povão, não tem. Então, voltando, o homem serve para que Deus possa brigar, porque enquanto todos querem serem Deus, o Deus quer ser um homem, ele quer habitar na ignorância, porque tudo ele já sabe, ele é onipresente, onipotente, onisciente, então ele precisa mergulhar na ignorância. Então, eu entendo esse seu questionamento, parece que tudo é repetição, mas você mesmo, quem lembra de tudo, entende? Então, para haver movimento, tem que haver esse esquecimento, para que haja alívio, entende? Então, a grosso modo é isso. As próximas respostas talvez te ajudará a entender melhor essa dúvida também, as posteriores. Então é isso, fique com Deus, os para nós, e aguarde os próximos vídeos. Salve! Como prometido no último vídeo, eu vou fazer uma sequência de resposta que é para essa mesma pessoa, que ela fez uma sequência de perguntas, né, na mesma pergunta. Então é bom vocês acompanharem, tá, o vídeo anterior e o que eu irei fazer posterior também. Então, a primeira vez ele quer saber qual é o papel do homem na existência, já que tudo é ilusão, e dessa vez ele quer saber se é possível viver fora desses ciclos, né? Porque a gente explica que existe um ciclo, Yin e Yang. Só que o que acontece? Por que tem essa sensação, essa dúvida de viver fora desse ciclo? Porque a carcaça, né, a interpretação temporal do eu inferior, e eu não estou diminuindo ninguém, só estou falando de fato, temos um eu inferior e um eu superior, certo? E então o eu inferior ele tende a entender que esse ciclo é uma repetição que geraria estagnação, a sensação de tédio. Mas o que acontece? Não é assim, galera, entenda isso. Porque depois você vai ter que perguntar se a escola é estar fora desse ciclo e tudo mais, mas precisa entender o seguinte: o ciclo é Yin e Yang, certo? O Yang é basicamente o tempo que os mergulhos do cavalo darão no espaço-tempo para lembrar de si mesmo, né? Ele começa lá na Suméria, né? Esse reino linear, aí vai fragmentando, né? Vai nascendo mais reinos, até que cheguemos aqui no finalzinho, que é o que? Tantos reinos criados ao redor desse reino único lógico, né? Que no caso é o povo da Torá. Vai gerando várias perspectivas, vários tipos de visão de reinos, até que pode transbordar no reino completo, acima dos reinos demais. Isso é o Brasil. O Brasil tem quanto tempo de real, né, binário? Por quê? Por que ele nasceu agora? Porque ele é o resultado de todas essas procuras ao redor. Por isso que aqui temos diversas, de tudo, né? Branco, preto, azul, amarelo, entendeu? Chinês, japonês. A gente tem mais de todos os lugares que o próprio lugar. Então, o reino binário é para fazer esses mergulhos lineares, né?
enquanto o que é o Yang, enquanto o reino Yin já transbordou, entendeu? Viveu tudo que precisava viver na matéria para lembrar o que é a tal matéria, que é a ilusão perceptiva. Então, quando transborda, como é que você vai manter a realidade? Entendeu? Os Sherlock Holmes não sabem fazer, eles pensam que sabem. Então é nós que organizamos. E é o que? Aí a gente começa, a gente já vê, a gente já pega o time, vê que tá acabando já esse reino binário, porque a consciência tá transbordando. Então a gente começa já a reposicionar o outro reino binário para que não desfaça tudo. É o que estamos fazendo. Tá? Então é isso, porque o reino quântico ele não tem ele é 1000 anos contado no binário, mas atemporalmente é infinito. Então nesse reino de 1000 anos podemos viver diversas experiências, entendeu? São infinitas as experiências para os seres quânticos. Então as próximas respostas ajudarão a entender essa também. Agradeço aí a participação dos para nós. Olá, continuando suas respostas. Acompanha aí a galera no geral e você também que eu tô respondendo para pegar o fio da meada. Mas agora você pergunta: a IDL é o primeiro em toda a existência a sobrevoar esses conhecimentos? O que acontece? Só de você fazer essa pergunta, eu vejo que você não está compreendendo bem o conteúdo. Então eu peço que estude mais. E outra, não deixe isso que eu acabei de falar pegar no seu ego. Por quê? Quando eu falo isso pra alguém, eu não falo pra diminuir de forma alguma, até porque eu não teria por que fazer isso, tá? Motivos, nem emocionais no meu coração, entendeu? Eu não tenho motivo no meu coração para que ele diminua alguém, e nem na minha inteligência, na minha lógica, porque na lógica, rapidamente falando, quanticamente falando, quando você pensa estar diminuindo alguém, você está se diminuindo, certo? É quântico, mas eu não faço isso pensando logicamente não, eu não me sinto bem querendo diminuir alguém. Eu só tô falando que você não tá entendendo, para você perceber isso, né? A partir do momento, eu acredito que se você tá aqui e tudo mais, você tá tendo humildade de perguntar, você também terá humildade de compreender que se eu tô falando isso pra você, é pra você perceber, tá? E tentar, diante do que eu tô te explicando, tentar ver o que você não entendia e passar a entender. Porque normalmente quando a pessoa tá nesse momento, ela não percebe que ela não tá entendendo algo, certo? Ainda mais quando ela é cheia da razão, certeza, não passou por desenvolvimentos necessários pra lapidar sua alma, ter humildade, então ela é cheia da razão e tudo, então é difícil lidar com esse tipo de pessoa. Nem tô falando que é o seu caso, só de perguntar já mostra um nível de humildade. Porque as pessoas quando tem muito orgulho e tal, elas não gostam nem de perguntar, né? O que não tem nada a ver também, porque tem pessoas talvez que não tem também perguntas, mas também não estaria ali acompanhando e tudo mais, sabe? Tem que ter um bom senso, certo? A pessoa quando não tem pergunta, ela não tá perguntando, certo? Se ela tiver muita resposta, ela tá respondendo, não perguntando, entende? Mas voltando, ó, eu falei isso tudo aqui para contextualizar, porque essa resposta dá para ser rápida. Então, juntando tudo que eu falei para trás, em todos aqui os anos que eu gravo e tudo, mas eu tô falando com diz respeito aqui ao TikTok, e também, claro, todo o conteúdo da escola, principalmente do nosso mestre fundador da escola, Bob Navarro, você vai entender o que? Ele pergunta aqui, né? A IDL é o primeiro em toda a existência a sobrevoar este conhecimento? Então, quando você fala, por que eu falo que você não está entendendo muito bem? Quando você coloca primeiro, você já tem que entender que você está posicionando linearmente, né? no espaço-tempo, certo? Porque não há primeiro, há o atemporal. Então, não é que foi o primeiro, é que esse momento de sobrevoar esse conhecimento, ele é atemporal, ele só existe. Então, quando a consciência vai transbordando, ela vai tendo seres mais transbordados, né? Mais informados, no sentido de ter formação, informação, eco. Então eles conseguem sobrevoar e conectam esse momento atemporal. Então quando esse momento atemporal é conectado, mais ou menos é quando o momento binário temporal está desfazendo. Então é um time perfeito, é um relógio atemporal. Então esses conectam atemporalmente, começa de novo a reposicionar um espaço-tempo. Então isso vai plasmando esses reinos que fica registrado. Igual o último agora foi a Atlântida. Mas sempre haverá e haverão esses momentos, entendeu? Plasmando no tempo. Então as próximas respostas ajudarão a entender melhor essa. Agradeço, luz para nós. Fica com Deus. Salve. Bom, acredito que essa é a última resposta, né, dessa sequência de perguntas que foram feitas pro nosso irmão aí, nosso amigo. E como eu falei no último vídeo, eu pedi para que a pessoa não se sinta mal por eu falar que tem certos aspectos que não estão entendendo, tá? Que não é pessoal nem nada, é só para ajudar a pessoa a entender. E eu queria também falar para essa mesma pessoa e para quem também acompanha, não confundir as coisas, tá? Para que a pessoa não se sinta mal, nem coisas do tipo, porque o que acontece? Só o fato da pessoa conseguir chegar e perguntar e tudo mostra um nível de lapidação da alma, ou seja, de evolução maior do que quem chega cheio de razão e querendo passar um monte de conhecimento, ainda que tenha, igual teve um aí falando vários conhecimentos de teosofia, mostra que tem sim conhecimento binário, ou seja, tem agregado em si várias informações do espaço-tempo. Na alma não mostra sabedoria, né? Conhecimento e sabedoria é diferente. Conhecimento é só acúmulo de informação, sabedoria é como você usa esse acúmulo de informação. Então, por exemplo, você pega uma pessoa extremamente ignorante, né, em questão de muita informação, né, de conteúdo
de informação, ela é ignorante. No entanto, ela não vê problema em perguntar, em aprender. Então isso mostra o nível da alma da pessoa, tá? Então é uma pessoa evoluída. Já aquele que tem muita informação e tal, mas não consegue ouvir, né? Chega falando ali, a pessoa que está explicando sabe que está com conhecimento ali limitado diante da explicação e quer sobrepor. Isso aí, a pessoa faz isso por quê? Porque ela quer brilhar, ela quer mostrar que, né, a sua grandeza, mas na verdade ela está se diminuindo fazendo esse tipo de comportamento, tanto na observação de quem percebe, quanto no processo quântico, entende? Quanto mais você vai atrás de algo, mais essa coisa foge de ti, entendeu? Quanto mais você tem, a Bíblia vai falar, quanto mais você teme algo, você sofre duas vezes. Por quê? Porque você temeu e porque aquilo que você temeu se torna fato. Entende? É um jogo quântico. Mas para finalizar, a última pergunta dele é: a IDL vai acabar em algum momento da existência e retornar em outro tempo? Se não, por que pode permanecer sempre? Por que não pode permanecer sempre no tempo? Então, juntando as respostas aí, você vai entender. A IDL vai acabar em algum momento? Tipo assim, de novo, o que é a IDL? É esse encontro de novo de várias procuras, de várias perspectivas, flutuando espaço-tempo e plasmando no tempo o reino quântico, trazendo o reino do céu da terra. Isso acontece de tempo em tempo, né? Porque o binário procurando isso transborda e reencontra. Então esse é o Yin e o Yin Yang, né? O Yang é esse tempo binário necessário para esses busca e encontro, e o Yin é o transbordar, ou seja, é o plasmar desse atemporal no tempo. Então, o papel da IDL dessa vez é plasmar esse atemporal no tempo. E é isso aí, vai durar o quê? As pessoas vão se conectando, é o arrebatamento secreto, aí conecta todo mundo, o reino luciferiano é iniciado, isso dura 1000 anos contando binariamente, depois de 1000 anos, por causa de vários Sherlock Holmes, vários novos deuses, isso se desfaz, chama Ragnarok, a gente começa de novo posicionando no tempo. E isso fica girando, tá? Eu vou fazer mais um para explicar isso melhor. Fique com Deus, luz pra nós. Salve, galera. Quem tá acompanhando já viu aí que eu fiz uma sequência de resposta para esse mesmo irmão. Eu agradeço aí, viu, pelas perguntas. E, de novo, que bom que existem pessoas que têm essa humildade de fazer suas perguntas e assim ajudando a posicionar. Porque, muitas vezes, na grande maioria, a dúvida de um é a dúvida de vários, que por diversos motivos não tem a coragem, né, a humildade de perguntar, né. Então a gente vai esclarecendo e tudo fica sendo válido, né, essas perguntas. Então, para fechar, a IDL vai acabar em algum momento da existência e retornar em outro tempo? Se não, por que não pode permanecer sempre no espaço-tempo? Então, vocês têm, de novo, tem que entender o que é espaço-tempo e o que é o atemporal. Então, juntando tudo que eu expliquei aí, a IDL, né, é a luz, para não se estagnar, ela tem que mergulhar ali de novo no tempo, né? Então, quando o reino de 1000 anos, a gente instala o reino de 1000 anos, todo esse conhecimento posicionado, como a gente está fazendo aqui. Então, vai juntando essas pessoas, rebatando, né? Aí, na medida que rebata as pessoas que podem compreender todo esse conhecimento, o teatro geral vai ficando sem esses pilares, né? Esses transbordares de consciência. Então, vai ficando só a rebarba. Essa rebarba é o que a Bíblia chamou de grande tribulação, entendeu? Porque não tem mais respostas. Então, é um caos ali, porque esse reino binário vai desfazendo, enquanto isso a gente já está montando 1000 anos, né? E isso vai se estabelecendo cada vez mais. Ao montar, a gente desenvolve esse reino, né? Que é o próprio Brasil, acordando, é a Atlântida, a temporal, e começa de novo, né? Posicionar no tempo ali reinos binários. E em consequência, o reino Atlântico vai ficando cada vez maior, tal, novos deuses, diversas tecnologias, metaversos, vai entendendo cada vez tudo, até que chega um momento que todo mundo, né, do quântico ali percebe que não existe realidade. Então cada um quer criar a sua própria realidade. E cada um criando a sua própria realidade, não há realidade, entende? Então, a grosso modo, começa um caos ali que não há mais o que fazer direito, porque são deuses já é outro nível de criação. Então você tem que começar a reformular pelas bases. Isso é a nossa história, como nós vem falando, e eu falo há muito tempo também. Eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo museus de grandes novidades. Por quê? Não há nada novo debaixo do sol. Mas já dizia Raul, né? Falaram pro Raul, não há nada novo debaixo do sol, não seja bom, meu rapaz. Aí o Raul Seixas completou, mas eu nunca vi ninguém fazer aquilo que Chuck Berry faz. Por quê? Ainda que seja o mesmo processo de movimento, as formas de se mover é diferente. Assim como as mesmas 7 notas, as mesmas notas para qualquer pessoa, não significa que todos vão compor a mesma música. Então, sendo assim, você entende o nosso passado. Se você voltar no passado, você vai ver um reino lógico, que foi nós que posicionamos as regras, as leis da Torá para fazer um povo binário ter tempo, e os reinos ao redor. Isso aí é várias EDL, mas cada uma EDL, né, que é esse transbordar, ou reunião, vai no tempo, vai sendo de forma limitada, amarelo, vermelho, até formar todos os ângulos, e aí transbordamos aqui. Aí carimbamos no espaço-tempo de novo esse momento. Aí os reinos atemporais, entende? Mas é só entender esse processo, entende? Eu acho que ficou claro. Se necessário, eu faço mais um, tá? Pra fechar tudo, mas eu acho que tá bem claro. Vou ver aqui se é necessário fazer mais um. Fique com Deus. Salve, galera. Eu vou usar essa imagem aqui
para compartilhar com vocês um pouco sobre a questão da base da cognição, né? Então tudo que você pode observar é cognitivo, tudo vibra, tá? Tudo é movimento. Consciência é movimento, movimento traz alívio. O contrário é estagnação, estagnar é morrer, se desfazer. Mas não é possível isso, por quê? Porque a partir do momento que você se estagna e começa a se dissolver, a própria agonia do nada te cospe para fora. É aí que começa a existência, que é a fagulha de luz se destacando no nada. Quando a fagulha de luz se destaca no nada, ela precisa manter o seu movimento para continuar se aliviando, certo? Então, se destacando, ela é alfa, diante daquele nada, e diante do movimento ela é beta, né? Que é o alívio. Então você tem já ali vermelho e azul. Então, como a fagulha se destacou no nada, todo lado é o mesmo lado, que é o escuro, vazio, vamos traduzir como escuro, porque aqui já está tendo uma cognição comparativa. Então você tem a luz se destacando, o contrário da luz é o escuro. Então tudo é escuro. Então a luz, ela precisa, qualquer coisa se movendo no nada, ela vai acabar dando de cara consigo mesmo, porque o nada é curvo. É difícil falar dessa forma, vou falar de uma forma melhor. A fagulha de luz, melhor para entender, a fagulha de luz se destacando no nada, ela precisa olhar para si mesmo, senão ela se perde. Entendeu? Isso aí pode até trazer para o reino humano. Qualquer ser humano tem que olhar para si mesmo, para se conhecer, para conseguir evoluir, né? Para conseguir progredir. Porque se você esquece de si mesmo, esquece do seu passado, você não tem uma linha coerente para você, como que eu posso dizer? Seguir, né? Seus passos posteriores. Você sempre tem que lembrar do seu passado. Então na geometria também é assim. A luz se destaca no nada, ela tem que olhar para si mesma para se orbitar. Se orbitando, ela vai, cada vez ela cria uma outra órbita até fazer as 7 órbitas. É isso que é as 7 camadas do átomo, 7 dias de criação. Então beleza. Então na base, vocês têm que aprofundar para entender melhor. Que eu tô passando alguns gatilhos, alguns conceitos para vocês começarem a entender, ou mesmo ter curiosidade de entender isso, certo? Então acesse cristolucer.com.br, os links estão aí embaixo aí para vocês estudarem melhor. Mas na base da realidade, temos círculo e reta para criar qualquer coisa, certo? Se for trazer no reino humano já, círculo é a sensação e reta é a lógica. Então você sempre vai ter essa dualidade paradoxal e ao mesmo tempo, ainda que elas sejam diferentes, paradoxalmente falando, em perspectiva, elas coexistem sendo uma coisa só. Isso dá um exemplo aqui, ó, tá vendo? São 3 círculos olhando nessa perspectiva, nessa aqui também continua sendo 3 círculos, mas olhando nessa são 3 retas. Toda reta cria um círculo, todo círculo cria uma reta. E toda a realidade na sua base precisa de círculo e reta. Veja, qualquer desenho, qualquer forma que você pode observar, tem como base círculo e reta e as consequências dessas duas coisas, assim como as sensações, dor e alívio, as consequências vai ter diversas outras emoções. Então espero que tenha dado a entender. Fique com Deus, luz para nós. Então pessoal, esses são alguns vídeos lá no meu TikTok. Quem quiser é só seguir aí, tá tudo certinho. E eu irei fazer mais vídeos nesse formato. Eu agradeço aí a participação e paciência de todo mundo. Fiquem com Deus, luz para nós.